Muito boa noite a todos, amigos e amigas aqui da página Espírito Imortal, e que Deus ilumine todos nós, né? Que sejamos abençoados aí pelo conhecimento maravilhoso da doutrina espírita, o Consolador prometido, que consigamos cumprir aí com a nossa missão de divulgarmos, né, nossa missão, nosso compromisso, né, o nosso esforço, vamos dizer assim, e de divulgarmos e colaborarmos com a doutrina espírita. Como dissemos, né, vamos tentar seguir a regularidade diariamente ou com algum intervalo de um dia ou outro, esses trabalhos de exposição e diálogo sobre a doutrina espírita. Então esta é a exposição número 2. Nós falamos ontem sobre a questão do espiritismo e do espiritualismo, né, no 1. Todos estão lembrados disso, se não, podem buscar ali no vídeo e estudar, ler, né, ou escutar sobre esta questão. Estou falando aqui da edição que eu já mostrei aqui, uma edição antiga, né, do Livro dos Espíritos. Essa edição que eu ganhei do meu pai, aliás, ela já tem uns 40 anos. E no início, introdução ao estudo da doutrina espírita, na parte 2 ali, antes de chegar às questões, tem algumas introduções. Então o tema de hoje será alma, princípio vital e fluido vital. Vamos seguir com calma, nós temos tempo, né, para que nós assim façamos este aprendizado bem calmo, bem sistemático e bem tranquilo. Há outra palavra sobre a qual igualmente devemos entender-nos, porque é uma das chaves de toda a doutrina moral e tem suscitado numerosas controvérsias por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada qual faz deste vocábulo. Uma linguagem perfeita em que cada ideia tivesse a sua representação por um termo próprio evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Então a gente pode perceber que filosoficamente, né, Allan Kardec teve a preocupação de definir quais seriam os termos do debate, o que é uma coisa para mim, pode não ser para você. Da maneira como você vê a alma. Se eu falar alma, você pode entender de um jeito ou de outro. Então ele se preocupou em definir o que era espiritualismo de espiritismo, o que é alma na visão do espiritismo, etc., para que, na dúvida, né, as pessoas interessadas em evoluir na questão de compreender estivessem prontas para um debate sincero, franco, porque aquele debate onde a pessoa não quer realmente aprender ou trocar ideia, ou simplesmente quer vencer com argumentos de uma razão sem filosofia e sem uma boa vontade, um bom senso, esse debate já é, como disse Jesus, jogar pérolas aos porcos. Não há necessidade de você tentar convencer a pessoa que não quer convencer. Tanto é que existem muitos, não quer se convencer, que existem muitos espíritos que estão aí há séculos, né? Mesmo que conheçam as leis de Deus e aceitem até algum ponto a sua veracidade, não a sua praticidade, tentando burlar o sistema divino, né? Então, segundo uns, a alma é o princípio da vida orgânica, material. Não tem existência própria e se extingue com a vida, é o puro materialismo. Nesse sentido e por comparação, dizem de um instrumento quebrado que não produz mais som, que ele não tem alma. De acordo com esta opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal, de que cada ser absorve uma porção. Segundo estes, não haveria em todo o universo senão uma única alma, distribuindo fagulhas para os diversos seres inteligentes durante a vida. Após a morte, cada fagulha volta à fonte comum, confundindo-se no todo, como os córregos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Esta opinião difere da precedente, em que, segundo esta hipótese, existe em nós algo mais do que a matéria, restando qualquer coisa após a morte. Mas é quase como se nada restasse, pois, não subsistindo a individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. De acordo com esta opinião, a alma universal seria Deus e cada ser uma porção da divindade. Esta é uma variedade do panteísmo, o que também, de certa forma,
não tem muita racionalidade, né? Porque então seria um Deus mau, né? Que deixa uns à mercê do sofrimento e outros dispostos, né? E herdeiros de uma grande felicidade, de talentos, de facilidades conquistadas aí sem tanto esforço nesta vida, sem que tivessem aí real merecimento para isso, né? Não faz sentido exatamente, apesar de sermos centelhas divinas, como fala o Espiritismo mais à frente, não faz sentido nós acharmos, né, como diz o panteísmo, que ao desencarnarmos todo mundo volta para Deus igual e aí, né, somos só uma brincadeira de Deus, né? Na verdade não há lógica, não há racionalidade nessa questão, né? Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto e independente da matéria que conserva sua individualidade após a morte. Esta concepção é incontestavelmente a mais comum, porque sob um nome ou outro a ideia deste ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva e independente de qualquer ensinança entre todos os povos, qualquer que seja o seu grau de civilização. Essa doutrina para a qual a alma é causa e não efeito é a dos espiritualistas, né? Que o espiritismo é espiritualista também, mas como tem outros conceitos que o focam em determinadas questões doutrinárias e não dogmas, não são dogmas, porque o dogma ele é decretado por autoridade ou por concílios, mas são questões. O espiritismo é também espiritualista, mas tem a sua especificidade espírita. E aí, então, quem acredita na alma mais nesse sentido, de que ela é a origem, né, do universo, passa aí a ter uma outra visão já. Já se muda a questão de observação de quem somos. Sem discutir o mérito dessas opiniões e não considerando senão o lado linguístico da questão, diremos que estas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas, que reclamariam cada um termo diferente. Esta palavra tem, portanto, significação tríplice e cada qual está com uma razão, segundo o seu ponto de vista, ao lhe dar uma definição. A falha se encontra na língua que não dispõe de mais de uma palavra para três ideias. Para evitar confusões, seria necessário restringir a acepção da palavra alma a uma de suas ideias. Escolher esta ou aquela é indiferente, simples questão de convenção, e o que importa é esclarecer. Pensamos que o mais lógico é tomá-la na sua significação mais vulgar, e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. Então, resumindo, alma é a nossa consciência, nosso pensamento, nosso sentimento, habitando um corpo físico. E isso que Allan Kardec definiu como alma. Né? A minha alma sou eu, é o meu ser, minha consciência, mas encarnado. Desencarnado eu sou um espírito. A mesma consciência, o mesmo ser. Para que haja, como ele disse, a falha da linguagem, de não ter a mesma outras palavras para definir questões que são semelhantes. Então, se usou alma para três coisas diferentes, e ele, sendo obrigado a utilizá-la também, escolheu defini-la desta forma. Ainda que este ser não existisse e não fosse mais que um produto da imaginação, seria necessário um termo para designá-la. Mas sabes que ele existe, né? Um ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo, ou seja, a alma continua após a morte do corpo, porque nós somos espíritas, né? E acreditamos profundamente nisso, inclusive nas possibilidades de comunicação. Na falta de uma palavra especial para catar uma das duas outras ideias, chamaremos então a alma de princípio vital. Né, também, o princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem. A vida podendo existir sem a faculdade de pensar, o princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em dadas circunstâncias. Segundo outros, e essa ideia é mais comum, ele se encontra num fluido especial, universalmente espalhado, do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz. Este seria então o fluido vital, que segundo certas opiniões não seria outra coisa senão um fluido elétrico animalizado, também designado por fluido magnético, fluido nervoso, etc. Que é o que nos dá, então, a possibilidade de termos a energia, né?
O capítulo é bem longo aqui, o fluido, né? O magnetismo explica-se no ectoplasma. Eu cito até, inclusive, a possibilidade de encontrar aí no YouTube algumas, o Dr. Paulo Fractuoso, ou Fructuoso, do Centro Espírita Frei Luís do Rio de Janeiro, fala sobre materializações, sobre magnetismo, né, sobre o ectoplasma. Essa questão aqui do fluido vital, ela é bem dos anos do Evangelho, né, e do Livro dos Espíritos, ou seja, de 1850 e tanto por aí, aonde surgiu o Livro dos Espíritos. Naquela época não seria possível, portanto, explicar a física quântica de uma maneira mais ampla, né, de uma maneira mais clara. Hoje em dia já se tem referências melhores e mais claras e mais profundas sobre essa questão dos fluidos, né? O fluido que você troca na hora do passe, as cores que essa energia tem, que são fluidos, né? Como um fluido de isqueiro, como um gás, elas são visíveis ao vidente, ele consegue ver isso, consegue ver a luz saindo, às vezes as crianças conseguem ver com facilidade, se você a luz, determinadas cores são determinados tipos de tratamento, tipos de doença, ou outras formas, gerados organicamente também, né? Aqui neste capítulo do Livro dos Espíritos, é a segunda parte, né? A alma, princípio vital e fluido vital, é o que nós estamos falando. E também este princípio orgânico, o fluido vital, ele tem a função de nos manter vivos, de certa forma, porque nós temos uma quantidade X deste fluido como um isqueiro, né? O isqueiro você vai gastando, né? Vai gastando, então as nossas células, na sua reprodução por outras células, vão ficando um pouquinho mais fracas, igual a quando se tinham CDs ou as fitas magnéticas, né? Você vai copiando, ela vai perdendo um pouco do seu brilho, da sua energia, da sua profundidade, né? Algumas dimensões desta irradiação vão se perdendo. E nós vamos então, portanto, né, seguindo pela linha do tempo, pelo desgaste energético, pela lei da física quântica também, do tempo, como tudo, né, vai sofrendo desgaste, ficando mais velhos, né? Mais velhos. Nossa consciência vai ficando, parece que mais profunda, porque nós temos lembrança desta encarnação. Então você vai somando experiências, vai fazendo reflexões, vai entendendo isso é certo, isso não é certo, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu vou renunciar porque me fará mal, eu acredito na lei de causa e efeito, acredito na reencarnação, acredito nas leis, né, que se gravam no universo, então eu vou utilizar melhor o meu fluido vital, a minha energia. Tanto é que temos um princípio vital que nos mantém vivos, que quando o nosso coração começa a bater por um sopro de energia vital na reencarnação, nós não temos mais controle sobre ele. Claro, podemos acelerá-lo através do esforço de um exercício físico, por exemplo. Mas é preciso mover todo o sistema, não simplesmente mandar uma ordem para o coração, como os yogis de alto grau de expressão conseguem fazer. Os movimentos espontâneos da vida, os movimentos peristálticos, por exemplo, do intestino, né? Não conseguimos fazer com que ele funcione independente da nossa vontade, né? Eles funcionam independente da nossa vontade, melhor dizendo. Ou seja, usar a vontade para fazer o intestino funcional não funcionar não é possível para o nosso grau de evolução. Talvez ele funcione melhor se você caminhar, se você correr, mas também é preciso, assim como a questão do coração, mover todo o sistema. A circulação do sangue, quando dormimos, ela não para, porque o coração continua batendo, porque daí desencarnaríamos. Então ali ainda continua acontecendo trocas metabólicas de energia dentro do nosso sistema físico, né, onde as coisas ali acontecem também para que o nosso corpo se renove e tenha também energias para continuar expressando-se neste plano físico, né? Este avatar, precisamos dele para aparecer. Nem todo mundo é vidente. Se fôssemos, né, todos médiums videntes e fosse necessário, viveríamos noutra dimensão ou aparecemos, né, materializados sempre que preciso. Acontece isso com os espíritos iluminados. Nós não somos. Somos espíritos necessitados deste corpo físico, desta âncora, para que ela nos ajude como ferramenta de expressão social, de autossustentação, de trabalho, usarmos este fluido vital, este princípio vital, esta vitalidade, né, para evoluirmos. Ou não, se perdermos, desperdiçarmos isso, como filho ingrato, um desperdício da bênção que tivemos, teremos que recomeçar e prestando contas, né, sempre com juros maiores.
infelizmente, apesar da misericórdia divina não nos cobrar, não nos impor essas taxas extorsivas de sofrimento, nossa consciência é que se impõe a isso. Então, seja como for, ainda continua o livro aqui, há um fato incontestável, pois resulta da observação, e é que os seres orgânicos possuem uma força íntima que produz o fenômeno da vida, que é o que nós estamos falando aqui. Enquanto esta força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela independe da inteligência e do pensamento, ou seja, esta força não é nós que dominamos. Né? Se eu romper essas forças, eu sou um suicida. Né? Se eu cortar a minha circulação sanguínea, se eu parar o meu coração, se eu trancar a minha respiração, eu sou um suicida. Né? Então não depende de mim, da minha vontade, esta questão da existência. É da vontade de Deus, né? Como diz no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. Então nós pedimos para reencarnar, nós solicitamos a reencarnação, nos foi preparado um lar, um útero materno, nos foi preparado aí o renascimento e nos foi dado este impulso, esta vitalidade, como registro, né, de que ali é uma marcação de tempo a partir do parto, né, antes também já, mas e que eu viveria tantos anos, né, e teria que administrar. Então eu recebi um impulso inicial, né, assim como você joga mesmo algo na água ou no tempo, né, na parede e volta. Então você recebeu aí um quantum X de energias, ou cada um de nós, para viver 100 anos. Neste tempo, né, algumas coisas eu fiz certa, outras eu fiz erradas, e aí eu vou ter que prestar conta sobre isso. Vou receber perdão, aqui eu vou receber tolerância, eu vou receber compreensão, mas sem ser me tirada a responsabilidade daquilo que eu aprendi, daquilo que eu fiz de mim mesmo. Então eu romper essa energia vital em desacordo com o tempo, porque ela precisa ir se desgastando naturalmente para que haja um desencarne tranquilo e que eu me livre das forças da matéria e possa ir para uma colônia espiritual descansar e preparar uma nova reencarnação e fazer o balanço moral, ético, etc., eu tenho que, primeiro, preservá-la positivamente. Ou seja, querer viver o máximo possível e cuidar com exercício físico, com alimentação, com bebidas, com sexo, com com ganância, né, com essas coisas que desgastam o corpo prematuramente. E tenho que também entender a passagem do tempo para que eu possa, então, ter esta vitalidade controlada, né, pela misericórdia divina e ter, assim, uma velhice tranquila, caso, né, seja o destino chegar até a velhice, um desencarne saudável e, assim, um desprendimento, né, de acordo com a proteção divina, administrando, enfim, essas energias. Né. Compreende-se que, com uma significação múltipla, a alma não exclui o materialismo, nem o panteísmo. Mesmo o espiritualista pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto, o qual dará qualquer outro nome. Assim, esta palavra não representa uma opinião, é um proteu que cada qual ajeita a seu modo, o que dá origem a tantas disputas intermináveis. Ou seja, né, cada um define da maneira como quer, não há um consenso como isso. E isso não é bom, disse Allan Kardec, né? Não há um consenso sobre isso, então a alma é isso, a alma é aquilo, para mim é isso, hoje em dia é muito isso, né? Eu penso assim, para mim é aquilo, para mim é o outro. Mas somente chutes, né? Chutes, porque não há nem comprovação científica para muita gente. E aí fica mais difícil realmente você filosofar nos dias de hoje. Então aqui ele conclui essa parte, né, que parece um pouco mais chata, mas ela é muito importante, porque ele não teria colocado se não houvesse aí a necessidade de se definir os termos dentro do estudo da doutrina espírita. Para o iniciante, principalmente, é preciso que os termos sejam definidos. O que é espiritismo, o que é alma, o que é as outras coisas, o que é o fluido vital, o que é magnetismo, um pouco da história. Né? Normalmente, atualmente, o pessoal às vezes chega e sem uma preparação mais profunda da história do espiritismo, se corre o risco de se chegar muitas vezes às tribunas, né, espíritas e distorcer ou falar coisas que possam ser prejudiciais na divulgação. Então dá um contra-serviço, né, um desserviço àquilo que é preciso ter como responsabilidade. Muita seriedade, muita entrega, muito estudo, sim. E é melhor, né, que reneguemos 10 verdades na hora de divulgar o espiritismo, também, como falou e pensou Allan Kardec, do que divulgarmos uma mentira. Ele dizia, melhor eu renegar 10 verdades do que aceitar uma mentira. E para nós que somos expositores, estudantes, já estamos num outro tempo de divulgação da doutrina espírita, nos beneficiando dela
para que nesta lei de causa e efeito consigamos melhorar a nossa posição no destino, a nossa posição kármica, aproveitando aí os nossos sentimentos e os nossos pensamentos para, enfim, com boas ações, né, e essa oportunidade que a doutrina nos dá, apagarmos as más ações que fizemos usando os mesmos instrumentos, né, capacidade de verbo, a capacidade de divulgação, capacidade de compreensão, de trazer aí o convencimento, não erremos novamente. Então é melhor deixar de falar 10 verdades no princípio, por ansiedade, por incompreensão da doutrina, e estudar primeiro o que é certo e o que é errado, do que falarmos uma mentira que pode, sim, prejudicar alguém. Né? Pode prejudicar alguém, sim, afastá-lo, né, do benefício do Consolador prometido, afastá-lo do benefício de compreender mais simplesmente a reencarnação, e teremos compromisso com isso. Por isso que tem muita coisa hoje financeira acontecendo com a utilização da mediunidade, né, que vai dar sérios problemas para essas pessoas, né, infelizmente para eles, e que não estão enxergando isso apesar das suas provas, né. Então evitaríamos igualmente a confusão, mesmo empregando a palavra alma nos 3 casos, desde que lhe ajustássemos um qualificativo para especificar a maneira pela qual a encaramos, ou a aplicação que lhe damos. Ela seria então um termo genérico, representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral, que se distinguiriam pelo atributo, como o gás, por exemplo, que se distingue juntando-se-lhe as palavras hidrogênio, oxigênio e azoto. Poderíamos dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital para designar o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio da inteligência e a alma espírita para o princípio da nossa individualidade após a morte. Então o espírito, né, a alma intelectual encarnada, a alma espírita ou o espírito dos encarnados. Né? Como se vê, tudo isso é questão de palavras, mas a questão muito importante para nos entendermos. Desta maneira, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria própria dos animais e dos homens, e a alma espírita pertenceria somente ao homem. Então ele quer dizer aqui que somente nós, seres humanos, temos uma consciência um pouco mais desenvolvida, né? No intelecto, falando, né? Acreditamos dever insistir tanto mais nessas explicações quanto a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Devendo repetir frequentemente a palavra alma no curso desta obra, tínhamos de fixar o sentido em que a tomamos a fim de evitar qualquer engano. Vamos agora ao principal objetivo desta instrução preliminar, que aí é o capítulo 3 desta instrução preliminar, como ele fala, que é a doutrina e seus contraditores, que depois nós vamos tomar aí alguns comentários sobre isso, que não é muito grande o capítulo, e aí em seguida tem a manifestações inteligentes. Isso aqui nós estamos contextualizando a preocupação que Allan Kardec teve para colocar no Livro dos Espíritos desde o começo, né? O desenvolvimento da psicografia, que é muito interessante, saber o que é, o porquê, o resumo da doutrina dos espíritos, nesses capítulos todos, e aqui chegaremos até o ponto, né, a ciência e o espiritismo, perseverança e seriedade, que é muito importante, né, para compreendermos por que temos que trabalhar o espiritismo de graça, né, quando poderíamos estar fazendo outras coisas, né, entre aspas, né, porque talvez não tivéssemos saúde nem mental nem física para isso, caso não entendêssemos aí a contrapartida social que o espiritismo nos possibilita, facilitando, né, a nossa própria libertação. A linguagem dos espíritos e o poder diabólico, né, um tema bastante interessante, isso para os próximos encontros, da identificação dos espíritos, porque Allan Kardec conversava com os espíritos e muitos deles eram zombeteiros, muitos deles eram hipócritas, muitos deles eram ignorantes, outros endurecidos, tentando enganá-lo. E quando se está num trabalho mediúnico, fechado, você que não conhece muitas vezes, né, vai acompanhar a palestra, mas quando você está trabalhando a sua mediunidade e você vai conversar com espíritos, é como se estivesse conversando com uma pessoa. Só que você não sabe quem é essa pessoa muitas vezes, né? E a gente pode conversar com uma pessoa sem saber quem ela é. Ela pode ter um perfil social, um verniz social, e depois se demonstrar aí qualquer tipo de caráter, seja ele para o bem ou para o mal. E os espíritos a mesma coisa, já que são
seres humanos desencarnados, e que a perfeição não ocorre por passe de mágica, ela ocorre ao longo do tempo de muitas e muitas encarnações e reencarnações. O espírito, quando desencarna, continua sendo aquilo que ele era até o último segundo do seu encarne. Então, se desencarnou um bandido, é bem provável que ele vai continuar sendo, né, manipulador, vai continuar sendo desonesto e assim por diante, a não ser que ele tenha passado aí vários períodos nas regiões inferiores e tenha se arrependido, e tenha ouvido doutrinações, etc. Então tudo é muito relativo, tudo é muito sério, né? As divergências de linguagem, Allan Kardec se preocupou com isso, justamente porque a principal causa, né? Vejam que isso é em 1800 e tanto, e ele se preocupava com que hoje em dia são ferramentas da administração, inclusive, que é unificar a linguagem para que todo mundo se entenda, né? Acabar com a Torre de Babel. Às vezes, até mesmo na família, nas empresas, todo mundo está falando ao mesmo tempo, então trechos das conversas são escutados, são recortados, existem os mal entendidos, e assim, né? O que você quis dizer com isso, as preocupações, as paranoias, e ele pensando no bem, né? Colocou as questões da ortografia, depois aqui a loucura e suas causas, a teoria magnética e a do meio ambiente. Talvez não passemos por todos aqui assim profundamente, mas está no Livro dos Espíritos, né? Preenchendo os vazios do espaço, para que depois, isso são todas as questões colocadas pelo próprio Allan Kardec. Isso ele escreveu. Isso não foi psicografia, ele escreveu, está na introdução desta edição aqui que eu falei do Livro dos Espíritos. Eu não sei se todas trazem ainda, né, esta riqueza de detalhes, que é uma tradução do J. Herculano Pires, Allan Kardec, Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos. Eu vou ver se consigo mostrar para vocês aqui, né? É uma tradução do J. Herculano Pires, aonde esta parte aqui que Allan Kardec colocou é muito necessária, inclusive, eu diria, para as questões de hoje, né? A introdução ao Livro dos Espíritos, escrita por ele, inclusive, né? E trazida a introdução do J. Herculano Pires e a introdução ao estudo da doutrina espírita de Allan Kardec, porque justamente ele tinha essa preocupação de que, depois de colocado em debate esta realidade, cada um pode utilizar da maneira como achar, né? Porque, para mim é isso, para você é aquilo. Tudo bem, é necessário respeitar as diferenças e individualidades, mas é preciso ter um senso comum de muitas coisas, né? O Brasil, para mim, é um Brasil, para você é outro Brasil, mas ele é o Brasil. É isso que nós temos que entender. Você não pode chamar o Brasil de França, não pode chamar o Brasil de Nigéria. O Brasil é o Brasil. Não importa a sua posição política, não importa como você o enxergue. Então é isso que ele quis dizer. O Brasil é o Brasil. A doutrina dos espíritos, ela tem as suas essências, as suas fundamentações. E aí nós chegaremos depois aí às questões, sim, né, mais profundas disso, para que você possa também formular suas perguntas, as causas de debates, as questões sobre Deus, né, as causas primárias, capítulo 1, Deus, Deus e o infinito, provas da existência de Deus e assim por diante. Tá legal? Assim como tudo que vai se formando, né, tem princípios aí que exigem de nossa disciplina, paciência, coragem, mas são necessários. Tá? Esta é a exposição número 2 e estamos aqui então de acordo com esta parceria. Muito obrigado ao plano espiritual, que Deus nos ilumine, que Deus abençoe estes momentos e que nós possamos utilizar aí de forma positiva no futuro, seja ele qual for, estas sugestões, né? Sugiro que se estude o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, você que quer, né, encontrar algo mais significativo para a sua existência, né? Agora, ainda por dizer o porquê disso tudo, porquê é que eu gostaria de estudar a doutrina espírita, vou dizer por mim, porque me deu um sentido de vida, né? Eu escrevi aos 14 anos de idade: a nossa curta existência não explica a ciência. Vivemos, somos normais, mas a morte vem atrás. Cair no esquecimento, porque então vivemos tanto, já que um dia morreremos, divulgamos nosso canto. Então eu já tinha essa preocupação: mundo duro, a guerra, a morte, o escuro, o futuro, somos os fantasmas do futuro. Aos 14 anos de idade, mas mesmo assim sofri muito até estabilizar, e ainda sofro, né? Por influência de espíritos, de inimigos de outras vidas. E só a partir do momento que estabilizei este trabalho
social na doutrina dos espíritos, na doutrina espírita, numa casa séria, de trabalhos sérios, caridade, gratuidade e preocupação justamente com esta questão da mediunidade séria, tratada com profunda seriedade, é que consegui começar a aliviar o fardo, né, da minha consciência, deixar aquelas pequenas angústias para trás e ter mais confiança entregando realmente a Jesus Cristo o tempo, o dia a dia, né? Nós somos empresários, nós somos profissionais, nós somos pessoas do dia a dia, então aquele medo que se tem, né, de que aconteça alguma coisa ruim, de que você não vai ter dinheiro suficiente, que você vai ficar doente, que você não vai ter amor suficiente, vai embora, porque você passa a confiar. E a partir de um determinado momento, depois de muito estudo, reflexão, sentimento, você vai dizer, não, eu vou confiar em Jesus e vou entregar a Ele realmente de coração o meu destino, apesar de que eu tenho que cumprir aí a minha parte nesta ação. E isso, portanto, é um trabalho social, não tem preço. Nós recebemos o sexto sentido, inspirações, possibilidade de termos inteligência justamente para servirmos por misericórdia quase como, né, um serviço social para Deus. Talvez, se não tivéssemos esta oportunidade de estarmos estudando o Espiritismo e divulgando como consolo de que seu problema vai passar, de que a morte não existe, que você pode se regenerar, que você pode recomeçar por um outro ângulo uma vida melhor, que você pode evitar vinganças, rancores, sofrimentos, violência, que você pode perdoar a si mesmo e a outros, não importa o que você tenha feito e acontecido, e vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Tendo esta a mosca aqui tentando, né, na sua sopa, estou tentando pegar ela já, né? Você pode ter a certeza de que, não tendo a mínima dúvida de que, se hoje nós temos esse grau de compreensão de maturidade, estamos chegando a isso e devemos a Deus e a sua misericórdia a isso, é bem provável que, se não tivéssemos a disponibilidade de servi-lo, estaríamos todos, ou eu principalmente, né, com sérios problemas físicos, problemas intelectuais, emocionais, talvez não conseguisse avançar, justamente porque o peso dos erros cai sobre os ombros. Então Deus dá uma seguradinha lá no teu karma, nas leis de causa e efeito, e diz, não, agora eu vou deixar que ele se regenere. E depois, quando estiver mais forte, ele paga. Assim como o banco segura tuas dívidas e você se compromete, olha, dá um tempo aí para mim trabalhar, declarei uma moratória, vou trabalhar, vou me recuperar, vou me regenerar, depois nós vamos negociar de novo, mas eu quero pagar. Ou botar de volta no lugar aquilo que eu fiz de errado. É isso mais ou menos a contabilidade divina. Deus nos dá este crédito. Agora, se você não utilizar este crédito a teu favor, né, por amor, a dor é uma forma de disciplinar e é uma escolha também. Tá legal? Muito obrigado, até a próxima, valeu, boa noite, Deus nos ilumine.